Olá meus amigos, aqui é o Alex Panes novamente e a gente vem falar agora da segunda aula do quinto módulo, né? O módulo que fala sobre o SEICTSU, que é o Censo de Padronização em Saúde, tá? Então hoje a gente vai falar quando e como implementar, né, o quarto censo. Então é importante ter em mente que o conceito de melhoria contínua nesse importante momento do programa, pois é melhor do que criar as tarefas é eliminá-las, tá? Então o Kaizen é um programa de melhoria contínua, nasceu na Toyota, né, como a gente comentou, e ele fala, e ele vem revisando, assim, além de criar novos fluxos, ele verificar os que já tem e ver os que são realmente necessários, né? Se pararmos para fazer uma reflexão, percebemos que muitas vezes são definidas tarefas de limpeza e organização devido a algumas circunstâncias que, quando modificadas, alteram as atividades criadas para tal. Ajustes no layout da planta e modernização das máquinas são exemplos que podem afetar diretamente as rotinas da empresa. Então, o que está dizendo aqui, né? Que a gente tem que cuidar dos nossos procedimentos, por exemplo, né, e fluxos de trabalho, que eles têm que ser, primeiro, constantemente revisados, né? Porque às vezes você cria um fluxo de trabalho para a fabricação de um determinado produto, né? E aí daqui a pouco você vai lá e não se produz mais aquele tipo de produto, aquela referência, você vai produzir outro e aí cria outro procedimento de trabalho. Mas aí aquele primeiro procedimento do item que deixou de ser produzido continua no sistema. Pode gerar confusão, pode ser que alguém pegue um procedimento para fazer uma peça e na verdade é para fazer outra, né? Então tem que ter esse cuidado de manter não só o ambiente lá de trabalho, a célula de produção, né, o chão de fábrica limpo, mas também o sistema, tá? Então tem que ter esse cuidado de que se mudar o layout da planta, por exemplo, muda o fluxo de trabalho, né? Muda o fluxo das pessoas ali, de quem vai para onde, e tem que ser estudado o melhor deslocamento, né, que se faça isso no menor tempo possível. Então, quando a gente quando modernizar uma máquina, fizer lá um upgrade dela, muda a maneira de trabalhar. Se eu trocar uma máquina por outra, muda a maneira de trabalhar. Então, sempre estar atento a esse tipo de mudança para que os procedimentos não se tornem obsoletos e fiquem lá poluindo o ambiente, né? Poluindo o sistema. Então, em busca da melhoria contínua do ambiente e da qualidade de vida, estão relacionados alguns fatores que merecem atenção e podem passar despercebidos, né? Cada empresa vive um momento do ciclo de vida e, por este motivo, pode exigir muita energia e investimento da administração que aplica pela primeira vez o programa 5S. É fundamental ter como meta a mudança de comportamento dos funcionários, transformar tarefas obrigatórias em maneiras de trabalhar, tá? Há estudos que apontam que para uma tarefa ser considerada rotina, ela deve ser aplicada por 21 dias consecutivos, considerando as mais diferentes atividades. Tá, o que está dizendo aqui? Que cada empresa está vivendo um momento, né? Então tem empresas, por exemplo, que tem já equipes com muito tempo de casa, né? Que sempre foi assim, a gente sempre trabalhou assim, né? E às vezes fica difícil, né, a gente chegar com uma nova cultura e tentar inserir na rotina daquelas pessoas, né? E é difícil tu convencer elas a participarem, né? Então, muitas vezes, mesmo que a administração ela entenda que, por exemplo, o programa do 5S é uma coisa importantíssima, né? Que já não é um programa que é novidade, ele já é um programa muito, mas muito antigo mesmo. E mesmo assim tem pessoas que não usam, desconhecem, enfim. Quando tem um ambiente que já está enraizado, né, aquela cultura de bagunça, do vamos que vamos, né? Pegando o exemplo da manutenção, que eu sou um cara de manutenção, então dentro da manutenção não ter os procedimentos de manutenção, ter sempre a figura do herói, né? Uma coisa que eu sempre comento nos meus treinamentos é a questão da manutenção, a figura do herói, né? Tá? Deixa pro fulano sabe fazer. Aí se o fulano tiver de férias ou estiver em casa, tem que trazer o fulano porque senão aquela máquina não trabalha. Então, isso não pode acontecer, né? Então, por isso que se investe muito na implantação dos 5S, e aí às vezes até tu conseguir fazer essa roda começar a girar, até tu conseguir romper a inércia das pessoas, é muito trabalhoso, né? Muito sacrificado. Então, às vezes acaba acarretando
em ter troca de quadro, troca de funcionários, porque às vezes as pessoas estão tão enraizadas naquela cultura ali que precisa ser substituída que elas não querem mudar, né? Então, é fundamental, né, como eu tinha lido antes, como meta o comportamento dos funcionários de transformar tarefas obrigatórias em maneiras de trabalhar, que as pessoas entendam que aquela nova metodologia vai fazer parte da cultura da empresa e que elas têm que se adaptar, né, e que entendam que aquilo ali vai fazer parte da rotina de trabalho, tá? Então, é isso que está tratando esse slide aqui, está tratando essa parte de treinamento. Bom, isso nos mostra como é de extrema importância a cobrança pela disciplina nesse primeiro momento, tá? Trabalhar com a comunicação interna também é importante. O desenvolvimento de cartazes para estimular a limpeza, higiene, implantação de sinalização interna, padronização de etiquetas aplicadas nas ferramentas de máquinas, etc. É preciso comunicar e se fazer entender, treinar equipes, desenvolvimento, padrões, instruções de trabalho. Então, o que nós estamos falando aqui? Que nesse momento de implantação dos SEICs, que é o senso de padronização, né, padronização e saúde, então, falando na parte de padronização, é importantíssimo, né, que as informações circulem dentro da empresa, né? Como isso? Através de treinamentos, né, através de procedimentos bem elaborados. Então, na verdade, você vai fazer o procedimento, bota o pessoal na sala de aula, uma sala, treina a galera, mostra como é que funciona o procedimento, mostra como é que tem que trabalhar, tirar as fotos do ambiente de trabalho, do painel de ferramentas, né? Deixar esses documentos expostos na área para o pessoal olhar como é que é o painel de ferramentas, como é que ele tem que estar, né? Estimular que as pessoas tenham a limpeza e a higiene do local de trabalho, né? Através de pequenas premiações, de treinamentos, de palestras, né? Até na própria CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tem uma palestra sobre asseio, sobre cuidados pessoais, isso aí é muito importante, né, para fazer com que as pessoas vão entendendo cada vez mais que isso é importante para a empresa e que isso agora é uma nova cultura e que aquela cultura antiga que muitas vezes se cultuava, vamos dizer assim, o relaxamento é uma palavra muito pesada, mas que não se tinha esse cuidado tão grande, é uma cultura ultrapassada, né? E que a nova forma da empresa trabalhar é assim. Então, chamar as pessoas, né? Fazer com que elas se comprometam por livre e espontânea vontade, isso é o mais difícil, né? Porque tudo que a empresa faz, me desculpe o termo assim, mas goela abaixo, né? Não anda. Porque uma hora você cansa de cobrar e o pessoal aproveita que não tem mais cobrança e não faz. Então, o mais difícil que eu vejo assim, na implantação dos 5S é fazer com que a cultura fique enraizada nas pessoas e que as pessoas consigam entender o quão bom, o quão eficaz é aquilo ali. Tá? Estimule a utilização de roupas e uniformes adequados, mantendo eles conservados, de preferência bonitos. Né? Difundir o bom relacionamento dos funcionários, isso é muito importante. O relacionamento entre as pessoas é uma coisa é uma coisa fundamental, assim, porque para te fazer um programa desses rodar, uma pessoa tem que confiar na outra, e não é que uma vai morrer de amores pela outra, mas os colegas eles têm que se aceitar. Podem não ser amigos, né, fora do ambiente de trabalho, porque as afinidades não acontecem, mas que sejam pessoas que se aceitem, vamos dizer assim, que consigam conversar, que consigam trocar uma linha de raciocínio, né? Para que o programa ele funcione, para que o programa se estabeleça dentro da empresa, né? Então, oferecer palestras sobre cuidados pessoais e asseio para todos os membros da empresa, que é aquilo que eu comentei um pouquinho antes agora, né? Um exemplo que pode ser feito é durante a CIPAT, dá para fazer isso aí, né? Ou fazer pequenas palestras durante o ano, falando sobre higiene bucal, falando sobre saúde, falando sobre exercícios físicos, né? De repente entrar em contato com instituições como o SESI, por exemplo, que tem a ginástica laboral, né? Esse tipo de programa é interessante. Incentive seus funcionários a visitar o médico com frequência, assim como a prática de exercícios físicos, né? A gente comentou.
incentive a equipe a propor ideias e melhorias a serem aplicadas na perspectiva do Seitsu. Então também, a partir do momento que você tem um programa lá de ideias, né, de sugestões, as pessoas se sentem mais valorizadas porque se sentem ouvidas, né? A partir do momento que uma opinião delas é acolhida, ela não se sente mais um número dentro da empresa e sente que está valendo a pena ali a participação dela no programa. Após a implantação do quarto senso, é importante observar alguns pontos, né? Então vamos observar alguns pontos. Foram determinadas e esclarecidas as tarefas a serem desenvolvidas por cada setor, aquela questão do treinamento, divulgação em painéis, né? Divulgação nos meios de comunicação da empresa, né? Enfim, isso foi determinado, esclarecido o que cada um tem que ser feito, o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que colaborar para que a coisa funcione, né? Isso está bem claro para todo mundo. As ferramentas e recursos necessários estão disponíveis nas áreas, então, falando em ferramentas, falando em mobília, falando em documentos, procedimentos, insumos, né? Isso está disponível na área, está de forma adequada, está de forma organizada, né? Não tem um pallet com uma pilha de saco de insumo no meio do setor atrapalhando o fluxo. Como é que isso está disponível para as pessoas, né? Isso está ao alcance, né, para agilizar o trabalho. Há um fluxo padrão de execução de atividades de rotina determinado, então aquela questão de padrões, de fluxos de trabalho, né, ou cada um está fazendo do seu jeito. Se cada um está fazendo do seu jeito, então o quarto senso não foi aplicado, tá? Então tem que ter padrões, as pessoas têm que ser treinadas, têm que ser cobradas e têm que executar o trabalho da maneira como foi estudado, como foi predeterminado, tá? Há padrões para execução de limpeza em máquinas, ferramentas e ambientes de trabalho, então aquilo que eu já tinha comentado antes, tem os padrões visuais que indicam quando o ambiente está limpo, está organizado, isso está claro para o pessoal, o que é a exigência da empresa, qual o meu nível de detalhe que eu tenho para entregar o meu setor limpo e organizado, né? Todos os processos de trabalho foram mapeados e padronizados. Essa pergunta é uma pergunta bem importante, porque para te poder responder ela, tu tem que saber quais são os processos de trabalho que tem na empresa, né? Por exemplo, a manutenção. Quais são os processos que eu tenho dentro da manutenção? Quais são as atividades? Ah, mas então eu vou fazer um procedimento para tudo que é atividade que eu faço na manutenção? Não. A gente padroniza aquelas mais importantes, aquelas mais impactantes, aquelas mais que demandam mais tempo, né? Que demandam mais cuidado. Então, você não vai sair fazendo procedimento para tudo, né? Como a gente comentou no início da aula, mas fazer um mapeamento dos processos críticos, dos processos mais importantes, e esses sim devem ser padronizados, tá? Bom, pessoal, a gente está chegando aí no final da segunda aula, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até agora. Espero vocês para a terceira aula, a aula final do módulo 5, né? Onde a gente vai encerrar falando de Seitsu. E aguardo vocês então para a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.